Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui hoje iniciando uma nova modalidade de coletiva que será realizada nas terças e também nas quintas-feiras. Que será uma coletiva mais técnica, onde nós trazemos aqui o Centro de Contingência, que é o órgão orientador das ações que o governo toma com relação às questões relacionadas à epidemia, que é coordenado pelo professor Davi Wippe, e apresenta vários outros elementos, membros de faculdades e do estado do interior e da capital, e que irão se revezar aqui conosco ao longo desses dias para frente. É muito importante a presença deles, é um novo momento. Nós estamos com uma quarentena aqui até o dia 10, nós temos que tomar alguma decisão a respeito de como faremos, principalmente com relação a alguma flexibilização ou não. O que manda são os números e os dados que nós vamos apresentando e analisando a cada dia. Ao meu lado aqui está o Dr. Carlos Fortaleza, que é infectologista do Hospital das Clínicas de Botucatu, né? E ele tem uma larga experiência e faz parte do Centro de Contingência. À minha esquerda está o professor Geraldo Repli, ele é o secretário de Saúde do município de São Bernardo do Campo, também se integrou ao Centro de Contingência, porque ele também representa os municípios. Ele é o presidente do COSEMES, que é o conselho dos secretários municipais de saúde. Eu vou pedir para o Dr. Davi Wippe fazer uma fala inicial. Muito bom dia secretário, Dr. Geraldo, Dr. Fortaleza. Eu vou falar rapidamente da dinâmica da reunião. Eu tenho a missão impossível de organização, à semelhança do governador. Missão impossível, tentarei fazer da melhor forma, anunciando que nós temos 8 órgãos de imprensa aqui representados, alguns farão as perguntas presenciais e outros à distância, e nós vamos manter a dinâmica de coletiva do governo do Estado de São Paulo. O secretário já falou, então nós vamos fazer o seguinte: no primeiro momento, o secretário apresenta os dados atuais da epidemia no estado de São Paulo. Na sequência, eu vou pedir para o Dr. Geraldo Repli se apresentar e, fundamentalmente, mostrar o que é ser um presidente do Conselho de Secretários Municipais do estado de São Paulo. Ele representa 645 secretários municipais. Nessa relação, existe o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, cuja a relação é entre os secretários do Estado de São Paulo e os outros secretários com o Ministério da Saúde. Então, esses são os 3 órgãos do Pacto Federativo que integra o Sistema Único de Saúde. Então, no primeiro momento, eu peço ao secretário para apresentar os dados atuais da epidemia. Ok, então, muito rapidamente, o Brasil está com 66.500 casos e 4.543 óbitos. São Paulo está com 24.041 casos, com 2.049 óbitos. Nós tivemos como casos novos, de ontem para hoje, 2.300 casos e 224 óbitos. Então, foi um acréscimo de 11% com relação ao número de casos e um acréscimo de 12% com relação ao número de óbitos, né? Como nós não temos nenhuma fila, né, do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que, de fato, foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, né? Nós estamos internados com 1.437 pacientes em UTI e 1.800 pacientes em regime de enfermaria. Eu tenho aqui os dados
ocupação. No Estado, as UTIs continuam com 60% de ocupação, 61,6%, e as enfermarias com 44,5%. Na Grande São Paulo, esse número elevou-se, muito provavelmente em função do dado apresentado, e temos, então, 81% de ocupação, e de enfermaria, 70%. Né? Esses são os dados de hoje que eu queria apresentar a vocês. Muito obrigado, secretário. Eu vou pedir a palavra do Dr. Geraldo Repler para se apresentar e dizer da sua função. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, falar em nome dos secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo, agradecer, cumprimentar o secretário, o Dr. Davi, o Dr. Fortaleza, e a ideia de que a presença do COSEMES nesse grupo é que as informações, a gente consiga as decisões ter um caminho mais rápido, porque na realidade o problema acaba sendo lá na ponta. É no município que as coisas acontecem realmente. E o Estado de São Paulo é um estado com 645 municípios, os mais heterogêneos possíveis. Temos uma realidade na Grande São Paulo, temos uma outra realidade no interior. E a ideia da nossa presença aqui é para que a gente consiga disseminar a informação e tentar também ser uma mão de dupla via, do comitê para os municípios e dos municípios para o comitê. Então, ficamos à disposição, colocamos o COSEMES à disposição. O Dr. Davi falou também, a nível nacional, nós temos também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES. Ele tem uma interlocução também direta, também comunicando diretamente aos municípios e às secretarias de Estado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Geraldo. Eu vou passar a palavra para o Dr. Fortaleza, e a estratégia é o seguinte, que a imprensa e a sociedade tenham conhecimento como esse grupo de contingência funciona. Então, são diversos cientistas, pesquisadores, experientes em pandemias, mas é importante que vocês entendam os critérios que nós estamos usando no dia a dia, cada um de nós vai falar sobre isso, e esses critérios subsidiam o secretário e o governador do estado para tomar as decisões. Então, hoje, o Dr. Fortaleza vai apresentar, mas até para fazer a introdução, professor, eu quero fazer um comentário que acaba de ser apresentado, o número de óbitos. Esse número de óbitos é um número de óbitos muito importante e é o mais relevante até hoje do Estado de São Paulo. Então, eu preciso da atenção de todos. Na discussão, nas perguntas, nós vamos explicar o que isso significa, mas eu gostaria da atenção de todos para este fato que tem suma importância. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fortaleza, que vai expor a sua forma de trabalho. Bom dia a todos, boa tarde, aliás. Meu nome é Carlos Fortaleza, eu sou professor da Unesp de Botucatu, e nós, da Unesp, que somos uma universidade distribuída em 23 cidades de São Paulo, desde o início tomamos como uma função estudar o interior. Nós percebemos que existe uma sensação no interior de que ele é protegido, como se algo que acontece aqui não fosse acontecer no interior. E isso, de fato, não é real. Nós fizemos esse trabalho, ele foi submetido à publicação, mas já está disponível numa dessas plataformas pré-print, e vamos apresentar em mapas aqui muito brevemente. Então, isso aqui é um mapa do estado de São Paulo com o que se chama de densidade de casos. Então, é um mapa muito intuitivo. Onde se está mais vermelho é onde os casos são mais densos, e aí vai ficando mais claro à medida que os casos são menos densos, e esses círculos representam o número de casos, tem o seu centro nos municípios. Evidentemente, esse círculo grande é a capital, mas nós vemos que há rotas de disseminação ao redor da capital e pelas grandes rodovias do estado.
Então, o que nós identificamos através de uma modelagem que pode ser vista no nosso estudo, basicamente foram 2 fatores. Um fator que nós chamamos aí de população, mas ele não é exatamente só população, ele tem a ver com população, densidade demográfica, relevância regional, conectividade entre os municípios. Então, os municípios que têm mais essas características, não importa se sejam distantes da capital, eles têm um risco até 5 vezes maior em grupo em relação aos demais municípios. E, ao mesmo tempo, há um fator distância. Nós percebemos que o risco, isso aqui estamos falando de um risco imediato, como é a situação de vigilância até o momento, que foi 25% menor a cada 100 quilômetros que se distancia da capital. Então, a gente percebe aqui 2 movimentos. Um movimento em salto, né, que a doença vai para os grandes centros regionais, e um outro que é por vizinhança, por contiguidade, quer dizer, à medida que se distancia, o risco diminui. E aqui nós temos os eixos de difusão que foram identificados por alguns geógrafos da saúde da Unesp de Presidente Prudente. Bom, então nós temos, de acordo com uma classificação do IBGE, 4 tipos de municípios no interior. São os polos regionais, aqueles que são extremamente conectados com os polos, os menos conectados e os rurais. Percebam que a distribuição não é muito clara. Nós temos municípios rurais, aqui no canto inferior direito, que estão até relativamente próximos da área metropolitana. Mas o risco é 5 vezes maior no centro regional em relação a esses demais municípios. E é claro que isso é uma análise que exclui a região metropolitana, é só do interior do estado de São Paulo. Então, isso é preciso ser pensado, porque é assim que se apresentam hoje. Aqui é só uma demonstração das diversas categorias de município, mas que estão em risco imediato diferente neste momento. Isso era o que a gente tinha para apresentar, e na realidade o que nós percebemos é que há uma necessidade grande de que os grandes centros regionais eles tenham um maior rigor no controle da dispersão da Covid, e que esse rigor ele vai representar uma segurança para todos os municípios próximos conectados com estes. Vocês podem ver mais detalhes, né? Nós temos nesse material o site onde está depositado o estudo. Obrigado. Muito obrigado. Um comentário que eu acho importante é que há uma sensação do interior, em alguns locais, que a epidemia não chegou. Como o professor Fortaleza deixou claro, há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. Então, isto fez com que houvesse uma contenção. Como nós trabalhamos, além disto, há todo o inventário de número de leitos de UTI, de respiradores, tanto das regionais como de todos os municípios. Além disso, os mapas epidemiológicos, o ecossistema, a georreferência, isto tudo vai ser um conjunto de dados que vai subsidiar as decisões de aconselhamento do governo do Estado. Eu entendo que isso é uma explicação geral. Subsequentemente, nas próximas coletivas, nós vamos estar mostrando à sociedade as outras formas de acompanhamento da epidemia. Então, secretário, se concordar, eu vou abrir as perguntas. Como eu falei, nós temos 8 veículos de comunicação presentes. A primeira pergunta presencial, TV Cultura, a Mária Manso, por favor. Boa tarde. Como vocês mostraram, como o doutor Davi Uip falou, o número de mortes está aumentando, a ocupação dos leitos de UTI aqui na Grande São Paulo também está chegando quase já na saturação. Não é precipitado a gente estar pensando e planejando um relaxamento na quarentena já a partir do dia 11 de maio, quando esse pico ainda estiver na subida. E hoje também foi divulgada ao teste da Covid-19. Sempre foi dito que esses testes eles eram para quem tivesse sintomas graves e para as equipes de saúde. Por que os médicos não estão sendo testados? Quer responder? Bom, primeiro nós vamos apresentar
a ampliação do modelo de testagem numa próxima oportunidade, e essa resposta vai estar contemplada. Mas a ideia é que todos os profissionais da saúde que tenham sintomas sejam testados. Tá? A semelhança, e do ponto de vista, é óbvio que isso tem que ser feito por conta de proteção dos profissionais, a equipe médica mantida, a equipe de saúde mantida, e a prevenção, as formas de prevenção. Veja, o Estado de São Paulo apresentou um plano que, na minha opinião, está muito adequado e apresentado no momento certo. Assim fez o mundo inteiro. O mundo inteiro tem planos. A implementação do plano dependerá de tudo isso que nós estamos falando. Foi oportuna a apresentação do plano, inclusive, porque possibilitou que outras equipes fizessem sugestões. Para dar um exemplo, eu e o Geraldo estivemos numa reunião no último sábado com matemáticos da Unicamp e imunologistas da USP, e trouxeram novos fatos, novas contribuições. Então, da nossa área, desse grupo, obviamente nós estamos ouvindo todos esses grupos que contribuem para nós termos as melhores decisões. Não há uma decisão ainda de relaxamento ou não. Há um plano muito bem elaborado que objetiva avaliar todas as áreas, a área econômica, a área de saúde, mas o governador reiteradamente tem dito que a decisão será subsidiada por esse grupo de contingência que se baseará em metodologia, ciência e pesquisa. Então, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, em busca das melhores soluções em cima de metodologia científica. Muito obrigado. Eu passo a segunda palavra agora online, TV Brasil, a Patrícia Cash. O Flávio fará a leitura, por favor. É uma pergunta regional também. A Prefeitura de Campinas elaborou um plano que prevê a retomada das atividades graduais e econômicas na cidade a partir da próxima segunda-feira. Na opinião das autoridades de saúde e a partir dos dados da epidemia na região, esta data proposta é viável? Nós recebemos o plano ontem, estamos estudando, avaliando o plano e será submetido a todo o centro de contingência, e este centro dará orientação ao secretário de Saúde de Campinas, Dr. Carmino, foi quem nos enviou o plano, e a melhor opção que ele possa ter com relação ao enfrentamento. O Carmino, ex-secretário de Estado, secretário do município há muitos anos, extremamente experiente, amigo, mas tem que ficar claríssima a posição do governo do Estado de São Paulo. Não tem qualquer possibilidade de plano de qualquer lugar antes do dia 10 de maio. Então entendemos, e é muito importante, a participação dos municípios, especialmente do município de Campinas, e um plano que o Carmen também falou conosco, um plano que foi discutido com muita gente, muito bem elaborado, como o secretário afirmou, é uma contribuição. Nós vamos estudar, e agora isso ficou muito fácil pela presença do Dr. Geraldo Repp, mas não há discussão de implementação antes do dia 10. Isso serve para todo o Estado de São Paulo. A próxima pergunta, presencial, CNN, a Marcela, que está aqui presente, por favor. Olá, boa tarde a todos. Bom, a Anvisa liberou hoje a aplicação de testes rápidos da Covid-19 nas farmácias. Eu gostaria de saber como que o Estado de São Paulo vai acompanhar, se vai acompanhar isso, como que deve funcionar isso aqui no Estado de São Paulo. Obrigada. Seguinte, nós estamos elaborando o nosso plano de testagem e se considera, obviamente, a utilização de teste rápido. O fato da Anvisa ter liberado para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Então, isso será, sim, considerado no plano que estamos trabalhando. Veja que na saúde também, nós temos os agentes de saúde que trabalham, vou chamar assim, nas UBS, junto às famílias, que é a atenção primária, onde dentro da atenção primária tem esta obrigação, vamos dizer, como esta finalidade. Então a gente tem algumas alternativas, né? Obviamente que provavelmente vamos usar todas, né? Já que a gente tem uma necessidade aí de aplicar rapidamente os testes.
Obrigado. A pergunta agora online do Globo, Ana Patrícia Leão. Fará a pergunta o Flávio. Temos reparado que a taxa de letalidade do coronavírus no estado de São Paulo tem crescido nos últimos dias. Hoje, inclusive, essa taxa está em quase 2% acima da média mundial. Quais seriam as justificativas para essa letalidade maior? Elas também podem indicar uma subnotificação, já que o estado de São Paulo testa apenas os casos graves e deixa de testar os assintomáticos? Eu vou começar respondendo, depois eu vou pedir para o professor Fortaleza complementar. A letalidade não é um bom método de acompanhamento epidemiológico, porque nós trabalhamos com denominador e numerador. Então, quando você testa muitas pessoas, você aumenta o denominador e diminui a letalidade. Quando você testa só pacientes internados graves, obviamente a letalidade aumenta. Então, é um dado, mas precisa ser muito bem entendido e ele não pode ser comparado desta forma entre o Brasil e todos os países. Por exemplo, a Coreia do Sul fez uma testagem muito grande. A Alemanha, uma testagem também muito grande. E agora os Estados Unidos. Então precisa ter cuidado em avaliar direito esse denominador numerador. Seguramente, quando o Estado de São Paulo tiver o seu plano ampliado de testagem, nós vamos ter uma relação diferente entre denominador e numerador. Queria que o professor Fortaleza completasse, por favor. Há, na realidade, muito pouco a complementar, mas só lembrar que o grande fator em termos de impacto da epidemia é a mortalidade. É quantas mortes nós temos causadas pela Covid em 100 mil habitantes. É isso é que, de fato, determina se um país está num estado de grande calamidade em relação à doença ou não. E a letalidade, como o Davi Wipp já explicou, ela depende do número de diagnósticos que a gente faz no denominador. À medida que a gente fizer mais diagnósticos, essa letalidade naturalmente vai cair, e isso não representa nenhuma mudança de tendência na epidemia. Então, a gente recomenda que vocês tenham bastante atenção à mortalidade, né, ao número de óbitos e ao número de óbitos ponderado por 100 mil habitantes. Essa explicação não invalida o dado e a preocupação desse número de mortes que aumentou e foi a maior registrada no estado até hoje. São coisas diferentes, entendimento do dado e preocupação com o dado. Eu agora vou passar a pergunta presencial da Jovem Pan, da Beatriz Manfredini. Boa tarde a todos. Ainda falando um pouquinho sobre esse número de mortes, saiu um dado agora há pouco de que os cartórios registraram um aumento de 43% no número de mortes por causa indeterminada, desde o dia 26 de fevereiro, quando foi notificado o primeiro caso, aqui em São Paulo, até dia 17 de abril, 43% a mais de mortes indeterminadas. Então, a gente tem alguma noção de quanto desses 43% pode ser casos de Covid-19? Obrigada. Bom, eu vou começar respondendo da seguinte forma. Aumento do número é indiscutível. Agora, a causa é outra coisa. Quando é indeterminado, você não teve a causa. Nós estamos vendo, por exemplo, provavelmente do número de mortes por doença cardiovascular. As pessoas pararam de procurar os hospitais a despeito de manifestação aguda. Então, há uma preocupação. Também nesse bojo de informações tem as infecções de trato respiratório alto grave. Tem as pneumonias bacterianas. Então, uma visão isolada desse número, ela não é definidora do coronavírus do ponto de vista de somatória de aditivo. Nós temos uma outra situação que ela é interessante. Com a atualização dos resultados dos exames, é menos provável que você tenha um número de indeterminados no coronavírus. Claro que isso depende da ponta, que é o hospital, entendendo que o doente grave está internado e, em algum momento, no ambiente do UTI, esse dado deverá ser mais seguro em relação à causa-morte, entendendo o coronavírus como uma doença que está sendo diagnosticada em dia no estado de São Paulo. Agora eu vou passar para uma pergunta online da Folha de São Paulo. Ana Botallo, Flávio fará a leitura. A pergunta é para o professor Carlos Fortaleza. Os testes que a Prefeitura e o Hospital das Clínicas vão realizar nos residentes de Botucatu são realizados apenas no hospital ou existe coleta domiciliar?
Estendendo a pergunta para o secretário, existe a possibilidade de implementar os testes RT-PCR para uma parcela da população que não está nos hospitais? Em Botucatu, a Prefeitura Municipal, através de uma parceria público-privada, ela conseguiu adquirir insumos para que a Unesp fizesse os testes moleculares em todos os munícipes de Botucatu que apresentem quadro gripal. Esses testes estão sendo coletados nas unidades básicas de saúde, não em domicílio ainda, mas isso tem ampliado fortemente nossa capacidade de identificar casos, isolar casos e diminuir transmissão. Eu entendo que isso é uma meta do Estado e eu vou passar a palavra, então, para a restante da resposta ao Dr. German. Davi, por favor. Há um desafio, hoje o Centro de Contingência discutiu muito, que é a incorporação de exames laboratoriais do sistema privado nos dados do Estado. Em conversa domingo com o Ministério da Saúde, isso ficou uma preocupação, que é uma preocupação de todo o Brasil. Tem muitos laboratórios privados fazendo exames. A estimativa aqui no estado de São Paulo que são mais de 100 mil exames feitos por laboratórios privados que estão sendo incorporados no sistema. Mas nós entendemos que essa incorporação tem que ser aprimorada, para que nós tenhamos o sistema público e privado um número adequado de exames realizados. Então, isso são aprimoramentos que vêm acontecendo, mas são importantes, porque nós vamos ter o melhor número a partir do momento que nós consigamos fazer, em termos de adição, os exames públicos e privados. Carlos, por favor. Eu só queria diferenciar, a fala do Dr. Davi Uip é extremamente importante. Assim, o que aconteceu em Botucatu foi diferente. Nós conseguimos recursos de uma empresa privada para realizar os testes na universidade. E várias universidades têm feito isso, e em vários municípios elas têm se conseguido recursos municipais para ampliar e descentralizar os testes, e acho que nesse momento é importante porque são as universidades públicas do estado de São Paulo mostrando o cuidado com os municípios que assediam. Secretário. Tudo bem? Vou passar para a próxima pergunta. Agora é presencial, UOL, o Felipe Pereira. Boa tarde a todos. Eu queria saber dos senhores o seguinte, se é garantido que haverá flexibilização da quarentena, porque falou-se que os hospitais ficariam com os leitos de UTI saturados na segunda quinzena de maio, que coincide quase com a data no dia 11 de maio, e também a gente teve um maior número de óbitos num intervalo de 24 horas hoje. E outra coisa que eu queria também saber, abusando de vocês, por que a maioria das mortes ocorrem nas regiões da periferia de São Paulo? Se a gente for pegar quem tem mais de 50 óbitos, todos são na região da periferia, da Zona Leste ou Zona Norte. Obrigado. Bom, se eu entendi bem a sua pergunta, eu diria o seguinte, logicamente que tem dois fatores muito importantes aí. E o primeiro, talvez, de fato, aquele que interfere nisso, é a aglomeração. Então, são muitas pessoas que vivem no mesmo domicílio. Então, na hora que nós colocamos o Fique em Casa, nós também criamos essa possibilidade de haver uma certa aglomeração dentro de casa, né? Precisa usar máscara, precisa, enfim, fazer todos os procedimentos que fazem a diferença no sentido de prevenir a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. A parte assistencial é aquilo que nos compete do ponto de vista de leitos e da reposição de leitos conforme eles forem chegando num teto de utilização. Eu vou passar a palavra para o Dr. Geraldo Repler. Até para complementar um pouco a resposta, como vocês viram no início, o secretário frisou muito bem, a taxa de ocupação das nossas UTIs está chegando a mais de 80%. Isso passa a ser um dado de risco. Um dado de segurança de uma UTI, o ideal é que ele fique sempre abaixo desse número. E se vocês olharem internacionalmente, quando você atinge 80%, você começa a ter um certo risco aumentado e muito aumentado. Então isso até corrobora um pouco que a não abertura neste momento, eventualmente, ou quando for feito, esses números é que vão nos dizer o caminho a ser seguido. Principalmente,
taxa de ocupação hospitalar e, principalmente, ainda a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Esse é um dado muito significativo. Porque a média de permanência do doente Covid positivo numa UTI é mais de 15 dias. Quer dizer o quê? Em um leito de UTI eu consigo colocar 2 pacientes por mês. Então, se vocês olharem o número de leitos disponíveis hoje, e com essa taxa de ocupação, nós estamos chegando num limite altamente perigoso. Eu quero acrescentar dizendo a grande preocupação de todos nós com as populações mais vulneráveis. Isso é uma preocupação diária, do ponto de vista de taxa de infecção, de morbidade, que é o perfil de doença, e de gravidade. A Prefeitura de São Paulo ela tem essa preocupação diária. Em conversa com o secretário Edson Aparecido e com o prefeito Bruno Covas, a Prefeitura vem inaugurando novos leitos de UTI praticamente todos os dias, em leitos gerais. Mudou, inclusive, o protocolo de internação nesses 2 hospitais de suporte, do Pacaembu e do Anhembi. Então, há uma preocupação, sim, com as populações vulneráveis, e isso se estende para todo o Brasil e para todo o mundo. São preocupações gerais, mas eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante: o protocolo de atendimento não é diferente. Nós vamos apresentar aqui na quinta-feira o protocolo de atendimento de doentes graves no estado de São Paulo e nos municípios. Então, o protocolo, ele é um protocolo uniforme para todos os municípios e para o estado de São Paulo. É claro que o comitê de contingência fez isso como sugestão, mas é um protocolo que obedece tudo que se faz de mais moderno no mundo. Eu vou à última pergunta presencial da TV Globo, o William Cury. Boa tarde, tudo bem? Está baixo aqui. Eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre o elevado número de amostras que acabam sendo descartadas e não podem ser processadas para detectar se de fato uma pessoa tem ou não o novo coronavírus. Eu queria entender por que isso está acontecendo, onde que está tendo a principal falha. E a outra foi discutido na reunião de hoje pelo Centro do Coronavírus a testagem em massa da população com os novos testes que estão chegando? Obrigado. Eu vou começar a primeira da teste em massa e o secretário complementa. Não existe testagem em massa em lugar nenhum do mundo, isso é impossível. Imagine vocês, o estado de São Paulo, testando quase 46 milhões de paulistas. E muitas vezes, caso negativo, você tem que retestar. Então, o que existe é um plano ampliado de testagem que vai ser apresentado pelo governador e, na sequência, vai ser apresentado para o centro de contingência. Mas testagem em massa é um termo complexo, porque você tem a impressão de testar todos os paulistas ou todos os brasileiros. Isso não é possível, tanto por conta da falta de insumo, como também a resposta dos laboratórios. Hoje, na rede paulista, nós temos 37 laboratórios fazendo exames e vamos chegar a 44. É uma rede ampliada que tem suficiência dentro de projetos soroepidemiológicos. Veja bem, o exame que é realizado, o PCR, ele utiliza de material da orofaringe e nasal. Este material é colhido e deve ser acondicionado de uma forma correta e vai ao laboratório. No laboratório, ele, ao ser desdobrado para exame, ele tem 2 fases, uma de extração do material a ser dosado e a outra a própria dosagem. Tudo isso é muito delicado, vamos chamar assim, e que exige um protocolo de de atendimento bastante minucioso. O que ocorre é que, na ponta, aí nós temos em casa, nas UBSs, enfim, existe uma certa dificuldade para estes procedimentos sair do jeito que deve sair. Aí, quando chega ao hospital da rede, hoje, de testagem, esta amostra tem que ser descartada. No Adolfo Lutz ou em qualquer outro da rede de diagnóstico hospitalar. Adicionando ao que o secretário falou, essa é uma coleta delicada,
porque você colhe da nasofaringe, das duas narinas, e você colhe da úvula, da orofaringe. Então, a coleta ela precisa ficar adequada. O encaminhamento e o condicionamento também. Então, obviamente, tanto no sistema público-privado, você pode ter alguns problemas do ponto de vista desde a coleta até a convecção. Agora, quem faz esses exames, tanto da rede pública e privada, é um pessoal muito experimentado. O Adolfo Lutz tem tradição de anos fazendo isso, e o Butantan é um instituto extremamente competente. A rede é muito competente, é um pessoal muito experiente, e eu tenho a impressão que isto, com a sucessão de coletas, vai estar diminuindo. Eu vi que tem uma pergunta do SBT presencial, não estava na minha lista, mas por favor. O Geraldo vai responder também. Só um minutinho. Até complementando a questão da perda das amostras, independente disto, as pessoas que foram notificadas, eles estão sendo monitoradas, mesmo à distância, por telefone. Então, independente do resultado do exame, quando a pessoa é notificada, os municípios, a própria Secretaria de Saúde do Estado tem monitorado esses pacientes ou esses suspeitos. E isso também, você acompanhando durante esse período da quarentena, você minimiza esses problemas, ok? A última pergunta é o Fábio Diamante, do Sistema SBT. Obrigado, doutor Davi. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta especificamente em relação ao número de óbitos. Então, a gente vê uma curva crescente, né? Os senhores falaram muito nas outras coletivas da preocupação da gente atingir 2 dígitos, né? No aumento a cada 24 horas, está acontecendo isso, e a curva descendente, que é o isolamento social. Os senhores já fazem uma relação de que uma coisa está provocando a outra? Hipoteticamente, se estivéssemos num isolamento social maior, nós poderíamos ter um número de óbitos menor também? Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. No começo, quando nós começamos a discutir o isolamento social, nós nos baseávamos em trabalhos e experiências de outros países. Agora, os nossos números são contundentes. Se você tem um isolamento social de 50% a mais, você tem um impacto na curva de infectados, de doentes e de óbitos. A menos é muito difícil. E quanto mais, melhor. Esta equação ela está feita. Mas eu quero reiterar a importância das pessoas continuarem em casa. É chato, não é bom, mas é absolutamente fundamental. É difícil as pessoas continuarem tendo limitações, mas é assim que funciona. Acabei de dar uma entrevista dizendo que não há plano B. Nós temos o plano A, que é este. Então, neste momento, eu reitero essa necessidade e também a minha preocupação. Eu vejo um movimento maior, eu vejo as pessoas jogando futebol em quadras, em postos de gasolina, bebendo e conversando como se nada houvesse. Nada mudou. Nós estamos num período de muita tensão e de envolvimento da população. Eu preciso fazer isso com cuidado, por conta que boa parte da população está acatando essas recomendações do Estado. De outra forma, o Estado ele continuou funcionando em áreas essenciais, nas empresas, mais de 70%. Então, aqueles que estão ficando e precisam continuar, eles têm que notar a importância da colaboração. E nós estamos em vias de novas decisões. Um dos parâmetros que vai ser usado na decisão, seguramente, é exatamente a adesão da população àquilo que está sendo recomendado pelo Estado. Muito obrigado. O queria complementar o seguinte: não há dúvida que contato social, isolamento social, distanciamento social menor são casos a mais. E casos a mais significam óbitos a mais. Nós estamos trabalhando em alerta amarelo. A taxa de ontem foi de 48%. Então, mais uma vez,
nós descemos abaixo de 50, e isso é muito perigoso, e nós temos que reverter esse quadro, seja através de alguma estratégia mais contundente, e isso depende, obviamente, do governador, e nós estamos dando todas as informações, ele recebe isso, e junto com o centro de contingência toma as decisões relacionadas à epidemia, baseadas nas questões de saúde, como vocês já viram várias vezes, né? Então, sim eu queria enfatizar isso, enfatizar o fique em casa, entendeu? Porque é muito importante que a gente faça um distanciamento social muito rigoroso, para que a gente atinja uma meta de 60 acima, e com isso nós vamos ter uma diminuição do número de casos, ou pelo menos a velocidade diminui, e diminui a velocidade do aumento de óbitos. Antes de encerrar, eu só queria dizer então que a coletiva de hoje foi deste formato. A gente vai sempre apresentar um tema, desses todos que a gente tem visto várias vezes por aqui, com maior profundidade, e depois os comentários e a presença, principalmente, do centro de contingência aqui para responder e para elucidar as questões relacionadas ao esclarecimento do que nós estamos fazendo, estamos pensando, analisando e dando subsídios para o governador. Na segunda, quartas e sexta, volta ao formato normal, com a presença do governador do Estado. Davi, você quer encerrar, por favor? Você encerra, eu só agradeço em nome do professor Fortaleza, do professor Geraldo Repple, reiterando a grande aquisição do centro com a presença do Geraldo Repple, que inclusive é professor da Faculdade de Medicina do ABC. Muito obrigado, secretário, sua palavra.